jogo de duas faces bem distintas no Maracanã. A vitória do Flamengo sobre o Inter saiu de um jogo dominado e controlado para um jogo equilibrado e perigoso. E nesse vídeo a gente vai te mostrar como uma mudança foi fundamental para isso acontecer. O primeiro tempo do jogo foi de um domínio absoluto do Flamengo. Tomou conta do jogo, da posse e das ações, mantendo seu perfil agressivo e de não deixar o adversário respirar no seu campo de defesa. A marcação alta, como é padrão do time do Felipe Luiz, funcionou mais uma vez e foi determinante para o Flamengo ocupar o campo de ataque durante os 45 minutos. O Inter, que é um time que gosta de trabalhar a bola e jogar um pouco mais curto, não conseguiu fazer isso em nenhum momento do primeiro tempo. Além disso, o Flamengo estava sempre muito bem preparado para a perda da bola. Jogadores bem posicionados, andando para frente, pressionando o homem da bola e deixando o Inter sem o escape. Nesse ponto, o papel dos defensores foi fundamental. Tanto os zagueiros quanto os laterais estavam sempre preparados para pressionar e não deixar os jogadores do Inter terem tempo e espaço com a bola. E mesmo quando o time não conseguia recuperar essa bola no campo de ataque, pelo menos evitava que o Inter conseguisse progredir. Ou seja, a recuperação da posse acontecia de todo jeito. A única saída do Inter era a bola longa, principalmente essa pro Wesley em cima do Emerson Royal. Esses fatores fizeram com que o Flamengo tivesse uma diferença brutal na posse de bola. Só pra gente ter uma noção, no primeiro tempo o Flamengo teve 73% da posse contra só 27% do Internacional. E apesar de não ter criado um caminhão de chances de gol, o Flamengo teve boas dinâmicas ofensivas nesse primeiro tempo, principalmente pelos lados do campo. Primeiro a partir das inversões, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Foram várias as vezes em que o Flamengo tentou variar rápido o corredor para fazer o bloco de marcação do Internacional balançar de um lado para outro e acabar gerando espaços dessa forma. Do lado direito, o Flamengo soube utilizar bem os avanços do Emerson Royal para fixar a marcação e dar mais espaço para Luiz Araújo e Plata flutuarem. Do outro lado, era ter os avanços do Alexandro fixando a marcação do Bruno Tabata, dando um pouquinho mais de espaço para o Samuel Lino receber com um pouco mais de liberdade, porque muitas vezes obrigava o lateral direito do Inter a fazer o salto de marcação e acabava gerando espaço para o time conseguir tabelar. Um ponto que facilitou para o Flamengo ter essas dinâmicas ofensivas de jogo pelos lados e também de variação de corredor foi a liberdade que os volantes tiveram, principalmente o Jorginho. Como o Inter marcava num 4-4-2 em linha e o Alan Rodrigues ficava mais preocupado em pesar o lado direito da defesa, o espaço para os volantes do Flamengo aumentou e eles foram determinantes para ditar o ritmo e o direcionamento das jogadas. E olha, o Flamengo podia até ter aproveitado mais essa vantagem. Nós tivemos algumas situações em que o Jorginho estava livre, por exemplo, e não recebeu a bola. A jogada foi construída pelo lado ou buscando a profundidade. Só que no segundo tempo tudo mudou. Uma alteração no sistema de marcação do Internacional fez o jogo mudar de cara completamente. Se no primeiro tempo o Inter marcou no 4-4-2, com Alan Patrick e Ricardo Matias sobrando à frente de duas linhas de 4, no segundo tempo isso mudou para uma espécie de 4-3-1-2, com um dos volantes saltando mais, se aproximando mais dos dois homens de frente, fazendo uma trinca de marcação ali na saída de bola do Flamengo. Além disso, o bloco de marcação foi mais alto e muito mais pressionante. E o ajuste no posicionamento de um único jogador fez toda a diferença. Dentro de toda essa mudança do Inter, o papel do Alan Rodrigues acabou sendo fundamental. Ele deixou de apoiar o lado direito da defesa para vigiar os volantes do Flamengo. Com isso, o Jorginho ficou mais marcado e o Alan também. Aqueles espaços que a gente via no primeiro tempo, em que os volantes do Flamengo tinham liberdade para jogar, não aconteciam mais no segundo tempo. E os volantes do Flamengo recebiam menos a bola. Os números mostram bem isso. No primeiro tempo, o Jorginho recebeu 33 passes. Do intervalo até os 30 do segundo tempo, o Jorginho recebeu apenas 11 passes. Algo semelhante aconteceu com o Alan também. No primeiro tempo, ele recebeu 29 passes. E nesse período do segundo tempo, ele recebeu apenas 7. Isso fez com que o Flamengo tivesse mais dificuldade para sustentar a posse de bola. As trocas de passe não eram mais fluidas. Se no primeiro tempo os atacantes do Flamengo conseguiam ser acionados sempre em vantagem, com um pouco mais de liberdade e em condições de receber para girar e ver o jogo de frente, no segundo tempo eles recebiam quase sempre de costas, sem nenhuma vantagem e muito pressionado. Ou seja, essa melhora no sistema de marcação do Inter fez as posses de bola do Flamengo serem mais quebradas. Aquelas posses de bola longas que o Flamengo conseguia sustentar no primeiro tempo não existiram no segundo. E o jogo acabou ficando mais picotado.
Claro que houve também uma queda física em alguns jogadores do Flamengo, né? O que ajuda a gente a entender por que o Flamengo não conseguiu ser tão pressionante assim na marcação. E toda aquela pressão pós-perda eficiente, todo aquele trabalho de marcação alta, pressão, que funcionou muito bem no primeiro tempo, já não funcionava mais no segundo por conta dessa queda física. Bom, já deu para ficar evidente que foram tempos completamente diferentes. E os números entre eles mostram isso. O Flamengo terminou o primeiro tempo, por exemplo, com 73% de posse de bola, enquanto no segundo tempo ela caiu para 59%. O Inter praticamente triplicou suas entradas em último terço. No primeiro tempo teve 14 e no segundo 39. Isso fez com que o volume de jogo do Inter fosse maior e também as suas tentativas. Em cruzamentos, por exemplo, terminou o primeiro tempo com 2 e no segundo tempo foram 12 realizados. Além, claro, das finalizações. No primeiro tempo foi umazinha só e no segundo foram 4. Então foi um jogo completamente diferente nos dois tempos, ainda que o Inter não tenha conseguido transformar esse equilíbrio em boas situações de gol. Inclusive, quando a gente olha para os números da primeira metade do segundo tempo, tudo isso fica ainda mais claro. Isso porque foi exatamente nesse momento do jogo em que o Alan Patrick, o melhor jogador do Internacional, mais recebeu a bola. 9 dos 15 passes que o Alan Patrick recebeu em toda a partida foi justamente nesse período, da primeira metade do segundo tempo, ali entre o minuto 0 e 30 da segunda etapa. O Bruno Tabata também teve número muito parecido, tendo recebido muito mais a bola nesse período do jogo. É claro que essa melhora de desempenho do Inter e a queda do Flamengo não quer dizer que o Inter dominou completamente o segundo tempo. Longe disso. O Inter só equilibrou mais o jogo. Então a diferença entre os dois tempos foi de um domínio total e absoluto no primeiro tempo por parte do Flamengo para um jogo equilibrado no segundo tempo. Mas a verdade é que isso só aconteceu devido ao ajuste de posicionamento do Alan Rodrigues que o Roger Machado fez no intervalo. Não fosse isso, talvez os dois tempos não parecessem jogos tão diferentes. Concorda? Comenta aí.